Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14, 15. Muito bom dia, vamos estar com você nesta manhã de quarta-feira. Estamos falando de São Paulo, aqui diretamente da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no Manhã IPP, um programa que hoje traz um assunto que eu tenho certeza, todo dia eu falo isso, né? Vou parar de falar, mas hoje, para finalizar, eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Perdão. Tem alguém que você já precisou perdoar na sua vida? Ou alguém que você precisa perdoar? Como que você lida com isso? E a gente vai convidar alguém para falar sobre isso lá profundamente, no íntimo do coração, à luz das Escrituras. Quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal que nos acompanha aí de casa. Mais um dia, graças a Deus, nessa quarta-feira maravilhosa, nesse dia lindo que Deus tem preparado para a gente. Então, já fique com a gente, converse com a gente pelo chat. Como a Lídia já falou, o tema de hoje é perdão, sobre perdão. E eu quero já saber, na enquete do dia, você é uma pessoa rancorosa? Fala a verdade, vai, vamos ser sinceros aqui. Você é uma pessoa rancorosa? Pode contar pra gente quais são as dificuldades, ou se não, eu não sou rancoroso, mas conheço uma pessoa que talvez seja. Então, vamos conversando. E o tema é sobre perdão. Você pode ter pensado, nossa, mas já escutei bastante sobre perdão e tal. O nosso papo aqui vai ser especial e você pode mandar sua pergunta. Ah, eu sei sobre isso, mas eu queria entender um pouco mais disso. Queria saber na prática como é que funciona. Pode mandar qualquer pergunta, manda sua pergunta. A ideia é a gente interagir e ter essa conversa de manhã, como se eu estivesse no sofá da sua casa, como se você estivesse com a gente aqui na igreja. É verdade. Eu estava até conversando com o Pedro aqui antes, um pouquinho de começar, a gente falando, mas e perdão? Eu perdoei de verdade? Não perdoei? Como que a gente sabe? Aí ele, né, a gente ficou aqui trocando uma ideia e a gente vai perguntar. A gente vai perguntar para quem vai nos responder à luz das Escrituras para o nosso convidado especialíssimo, queridíssimo de hoje, é o pastor Fernando Souza. Ele é pastor da Igreja Batista de Tupã, aqui de São Paulo, casado com a Miriam, com quem tem 2 filhos, a Fernanda e o Davi. É vice-presidente, também conselheiro, palestrante e coordenador de cursos da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. É também coordenador acadêmico e professor do seminário Batista Logos, aqui de São Paulo. Mestre em psicologia educacional, especialista em psicologia pastoral e bacharel em teologia e licenciatura em pedagogia e filosofia. Quero chamar então nosso querido pastor, já está aí, bom dia. Muito bom dia a vocês, Pedro, Lídia e todos que estão aqui nos acompanhando. Só uma correçãozinha, eu não sou mais lá coordenador do Seminário Batista Logos de São Paulo, fui por muito tempo, mas agora o pastor Tiago Moreira, acho que você já conhece também, Sim. ele ficou lá no meu lugar e eu estou aqui então no interior, 500 quilômetros aí da capital, aqui em Tupã. Tupã, obrigada pela correção, pastor, obrigada mesmo. Mas o senhor passou por lá, então tem com certeza uma bagagem aí que pode colaborar com as nossas perguntas hoje, que são interessantes, né? Esse tema, fala sério, né, pastor? Você que aconselha muitas pessoas, com certeza você pode nos dividir conosco que isso é uma questão que envolve praticamente cada ser humano, né? Sim, como o Pedro estava mencionando há pouco, muita gente pode achar que perdão é um assunto já muito discutido, muito batido, mas se ele fosse pelo menos bem entendido, a maioria dos casos de aconselhamento já seriam resolvidos. Então, os casos que surgem nos faz pensar que o assunto de perdão deve ser sempre ensinado, sempre discutido, sempre estudado, porque como diria assim, né? O ambiente é rotativo. Tem gente que está precisando daquele assunto hoje, então Exatamente. vai entender com mais sensibilidade. Outros hoje estão mais sossegados, mas mais à frente vão precisar. E, É. enfim, é um assunto muito importante para ser sempre discutido no ambiente cristão. Com certeza. E que a Bíblia trata diversas e diversas e diversas vezes, né, pastor? Então eu queria saber o que é perdão de acordo com as Escrituras, de acordo com a Bíblia.
Muito bem, eu acredito que a gente pode lembrar do Salmo 85, versículo 5, que diz assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Acho que primeiro nós temos que olhar para Deus para entender o que é perdão, porque o perdão faz parte da natureza divina. Deus, ele é perdoador. E perdão, então, é uma manifestação da graça de Deus, é uma manifestação da misericórdia divina em favor de pecadores, em favor de seres humanos culpados. Enfim, perdão, biblicamente falando, é uma remissão de culpa entre aquele que é ofendido e conceder, então, essa graça, essa misericórdia para o ofensor. Mas também eu acho que é importante entender o perdão, biblicamente, lembrando que ele é uma evidência de uma pessoa, de um pecador, que entendeu, então, o maravilhoso perdão de Deus. Ou seja, é uma marca dessa pessoa que foi perdoada, ela entende isso, então ela manifesta perdão, ela reconhece o perdão que ela recebeu de Deus e ela manifesta em qualquer situação. Ela entende que recebeu um grande presente de Deus, logo ela vai perdoar qualquer pessoa, em qualquer ocasião, em qualquer situação da vida. Então, acho que, basicamente, quando nós falamos em perdão, biblicamente falando, temos que lembrar da natureza de Deus e lembrar que é uma evidência daqueles que compreendem que foram perdoados por Deus. A palavra evidência é muito forte, né, pastor? É uma evidência, sinal que você consegue perdoar 70 vezes ao dia. Tipo, nossa, isso que você compreendeu, isso se torna uma evidência, né? Que forte. Porque não é natural, né? A gente Não tem que é? começar a entender bem isso. Não é uma coisa que o ser humano tem, digamos, uma prontidão. É. Tanto que Jesus, falando sobre o assunto, lá em Mateus capítulo 18, acho que é um dos textos mais importantes para a gente lembrar sobre este assunto, quando ele fala sobre o rei acertando contas com seus servos, ali ele deixa a essência, né? Alguém perdoado de uma grande dívida deve expressar o entendimento do perdão que recebeu na relação que ele tem com os outros. Então, perdão é uma evidência de alguém que entendeu realmente o perdão de Deus na sua vida. Nossa, tem muitas perguntas surgindo aqui. Uhum. Eu já estou querendo fazer várias, mas eu vou dividir. E, inclusive, você que está nos assistindo, já manda a sua pergunta, porque daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha no chat aqui embaixo, então vai perguntando. Mas, pastor, eu quero já fazer uma pergunta, pegando a deixa assim, a evidência do perdão, né? Tem uma diferença do perdão que o mundo prega e o perdão que a Bíblia prega, né? Qual seria essa diferença? Sim, eu acho que existem diferenças claras aí, muito importantes serem entendidas. Eu diria também que não só pregado pelo mundo, mas também pregado às vezes até por pessoas que fazem parte da vida cristã, porque acabam ouvindo as vozes de fora do ambiente bíblico e acabam levando com as suas vidas para o ambiente com outros crentes, para o ambiente de igreja. Mas existem diferenças? Com certeza. Primeiro, perdão não é simplesmente uma desculpa, não é? Acho que é muito comum pessoas confundirem os termos ou simplesmente tratarem como sinônimos. Não são. Desculpa, eu peço quando eu piso no pé de alguém sem querer, ou me desculpa, né? Então é bem diferente. O perdão exige muito mais. O perdão exige uma reflexão muito séria da parte do ofendido, e ele vai conceder, então, uma dádiva, um presente para aquele que o ofendeu. Acho que é importante também lembrar que uma grande diferença é que perdão, ele não depende de nossas emoções, ele não depende de nossos sentimentos, ele não depende da nossa vontade, porque perdão é uma ordem, é um mandamento. Então, uma grande diferença. Eu não posso dizer para alguém assim, não vou te perdoar porque eu não estou sentindo vontade, ou não estou sentindo que devo perdoar. Uma diferença, então, clara do perdão bíblico para o perdão pregado pelas vozes não bíblicas é que ele é uma ordem. Logo,
aquele que vai perdoar, ele assume isso para a sua vida, entende que somente pela graça de Deus é que ele vai conseguir obedecer. Uma outra coisa importante também lembrar é que não é uma questão de esquecimento. Perdão não é esquecer. Mas eu não esqueço isso, então eu não perdoei. Não. A gente não vai esquecer muitas coisas, né? Mas faz parte do perdoar. E também outro ponto que eu acho que é importante é que a gente tem que entender que o perdão custa. Ele não é barato. Isso está bem ligado ao não esquecer, está bem ligado a se negar, muitas vezes, para beneficiar o outro. Mas ele vai custar. Ele custou a vida do Senhor Jesus para nós. E a nossa relação com o próximo também vai custar alguma coisa. Então, às vezes, se pensa que o perdão ele tem que ser assim, alguma coisa que você está muito de boa para fazer, muito tranquilo. Tudo bem, vou perdoar sim. Vai custar, né? E dependendo do que aconteceu, vai custar muito. Mas, enfim, só colocando aqui um panorama rápido de algumas diferenças que a gente pode destacar. Muito Sim, bom. pastor. É muito bom, muito legal. O pessoal está até comentando aqui já. A Wanda está com a gente, o Leonardo Paulucci, a Selma também, a Ruth Sobrinho, todo dia aqui também com a gente. A Wanda mandou um bom dia para o Lucas e para o Matheus também que estão na produção. Falou, mais um tema de extrema importância para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por me perdoar. A Rose Trauba falou, bom dia, amados, é uma luta. Quando pensamos que estamos ok, de repente descobrimos um rancorzinho. E o Celso falou, é verdade, Rose. Já, então não é só a Rose que tá nessa, e eu falo também, é verdade, Rose. E a Wanda falou também, tem momentos que sou rancorosa e não consigo perdoar. Então oro, choro, até conseguir força para pedir perdão. E a Alexandra falou que acredito que para perdoar precisa estar cheio do Espírito Santo e ao lembrarmos o sacrifício de Jesus, pois fica mais fácil de fazê-lo. Com essa deixa aqui da Alexandra, eu queria perguntar, pastor, por que nós precisamos pedir perdão e por que nós precisamos perdoar? Eu estava conversando ontem com o Matheus Bueno aqui, com o discipulado também dos adolescentes, a gente estava falando exatamente sobre perdão. Eu nem tinha relacionado com o tema de hoje sobre perdão. Ele estava falando para os meninos que, ainda mais que eles estão nessa época de vestibular e tal, falou, é uma questão matemática, é diretamente proporcional. Quanto o amor e o perdão, né? Quanto mais a gente perdoa, isso demonstra amor e vice-versa. Então, nessa ideia, perguntar por que nós precisamos de perdão e por que nós precisamos perdoar? Bem, primeiro precisamos de perdão porque somos pecadores. Então, a gente tem que lembrar bem disso. E é o que, às vezes, falta para as pessoas vencerem o rancor, a amargura. É lembrar que são pecadoras, em primeiro lugar. Mas todo mundo declara, eu sei, eu sou um pecador. Mas acho que muitas vezes falta essa sensibilidade, esse quebrantamento de entender que quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos indo contra ao padrão estabelecido pelo nosso bom Deus. E quando nós também pensamos em pecado, nós temos que ter em mente que o pecado ele vai ser cometido por nós, ou ele é cometido por nós, de diferentes maneiras. Em pensamentos, em palavras, em ações. E pensando ainda nas ações, de forma ativa, ou seja, por comissão, mas também de forma passiva, de forma omissa. Então, nós pecamos frequentemente. Por exemplo, só dando uma ilustração. Se alguém não trata uma outra pessoa de forma amorosa com as suas palavras, encorajando, incentivando, transmitindo palavras de graça, ela peca por omissão, porque não está usando uma capacidade que Deus deu a ela para fortalecer e encorajar outros. Mas a gente normalmente fica focado só no pecado da ação, da comissão, né? Eu não falei nada que ofendeu, eu não xinguei, eu não maltratei. Sim, mas você poderia ter amado com suas palavras. Então, primeiramente, precisamos do perdão de Deus porque somos pecadores. E também porque vivemos num mundo caído, vivemos num mundo com vários pecadores, então nós vamos acabar pecando contra outros. Os nossos relacionamentos
eles são uma bênção, é algo muito especial. Nós não temos como nos isolar para ficar achando que vamos ter uma vida, então, sem pecado, não é? Relacionamento é bom e muitas vezes vai fazer com que a gente também peque. Então, precisamos do perdão de Deus porque somos pecadores, precisamos do perdão do próximo porque somos pecadores. E também nós precisamos perdoar, como a gente estava mencionando aí nessa pergunta, então, porque é uma ordem de Deus, em primeiro lugar. Deus nos manda perdoar. Obviamente, então, ele já deixou bem claro nas Escrituras de que nós estaríamos tendo várias oportunidades para perdoar. E não temos mesmo? Frequentemente. E a nossa tendência eu tenho que perdoar porque as pessoas pecam contra mim. Só que nós não podemos esquecer que eles também estão nos perdoando por coisas que nós fazemos. Então, precisamos do perdão de Deus porque somos pecadores. Precisamos perdoar os outros porque são pecadores. Precisamos do perdão dos outros porque somos pecadores. Então, é uma questão essencial, faz parte da vida e é uma dinâmica importante e devemos ser intencionais nela diariamente. Na vida familiar, com relação pais e filhos, na vida conjugal, na vida com os irmãos, na vida de trabalho, na vida do relacionamento com aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Perdão é algo essencial para o dia a dia. Fenomenal, pastor. Eu estou aqui e queria aproveitar a deixa do comentário da Alexandra, que falou que precisamos estar cheios do Espírito Santo em relação a isso, pastor, porque tudo que nós temos de bom vem de Deus. Tendo o perdão como algo bom, pois recebemos do Senhor, damos para o outro, então vem de Deus, não vem de nós, essa dependência. Mas ela não é um fruto do Espírito, por exemplo, mas é um fruto do Espírito, né? Não daquele que fala lá de amor, mansidão, domínio próprio, mas é uma ordem, é uma obediência. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Agora, eu quero te perguntar, há facilidade em perdoar quando estamos mais cheios do Espírito Santo? E como fazer para estar mais cheio do Espírito Santo e, consequentemente, perdoar mais facilmente? Ok, sim, excelente pergunta, uma boa reflexão. Quando nós lembramos que nós lutamos com o pecado diariamente, constantemente, lembrando do que Davi escreveu no Salmo 51, versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Quer dizer, a nossa luta é constantemente contra o pecado, nós temos que ter essa sensibilidade. Logo, isso também tem que nos levar a uma vida de dependência da graça de Deus. Não é uma questão só de ter estratégias humanas, né? Sermos treinados para demonstrar perdão, para conceder perdão. Isso é dádiva divina, como você bem enfatizou, Lídia. E pensando aí também nesse aspecto do fruto do Espírito, apesar de no fruto do Espírito não aparecer a palavra perdão, mas veja como muitas estão relacionadas. Domínio próprio, mansidão, Muito bom. a longanimidade, a bondade, o amor. Enfim, se a gente pegar só o fruto do Espírito, não tem como a gente dizer que a pessoa não é uma pessoa perdoadora. Uma pessoa marcada pelo fruto do Espírito, ela é uma pessoa perdoadora, consequentemente. Né? Então, olhando ali para o livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, temos aí algo muito importante. A pessoa que deixa a carne, a vontade da natureza humana, vencer essa batalha de carne e espírito, ela vai ser evidenciada por obras da carne. Por exemplo, contendas, facções. Por quê? Porque não há perdão. Mas a pessoa que vence essa batalha, vivendo em submissão à palavra de Deus, ela vai dar como resultado, como evidência, esse fruto. Esse fruto que é marcado por domínio próprio, por mansidão, por amor. Consequentemente, sim, vai ser uma pessoa perdoadora. Então, para pegar a essência, talvez, da pergunta, a pessoa que está andando no Espírito, a pessoa que está cheia do Espírito, ela perdoa com facilidade, porque isso é resultado desse viver dentro da vontade do Espírito Santo, com toda certeza. Fenomenal. Muito obrigado, pastor. Excelente resposta. Obrigada.
Pastor, voltando um pouco naquela questão do esquecer e tá, esqueci, então tá tudo certo, não esqueci, então tá errado. Eu queria saber, agora é uma dúvida pessoal, né? Quando tem muitas pessoas que eu já vi assim, de lembrar de alguma ofensa a alguém, depois de muito tempo ir lá e mandar uma mensagem, ó, sabe aquele dia tal que eu te ofendi? Você pode me perdoar? E eu queria entender mais essa questão do perdão quando já passou um tempo. Então, assim, eu devo chegar lá e conversar com a pessoa ou não? É melhor ficar quieto, perdoar no meu coração e... Enfim, como é que funciona essa questão quando a ofensa também já passou um tempo, um bom período, é melhor que eu fale com a pessoa, que eu peça perdão, é melhor que eu espere a pessoa vir me pedir perdão, perdoe no meu coração. Como é que funciona? Como é que é o melhor jeito? Uhum. Sem dúvida, o melhor jeito é nunca deixar que coisas fiquem não resolvidas, né, em nosso passado, jogando aí, então, aquela sujeira debaixo do tapete, sabe? Já passou muito tempo, deixa lá, ninguém vai saber nada, ninguém vai voltar a falar sobre esse assunto. Isso não é bom. Mesmo que tenha passado um certo tempo, e não importa quanto, pode ter sido semanas, meses, anos, vamos dizer assim, dependendo do tipo de relacionamento que a gente tem com determinadas pessoas. Vamos considerar a parte do ofensor primeiramente. Se eu sou o ofensor e eu me lembrei de ofensas que eu cometi em relação, então, a alguma pessoa, eu posso, se eu tenho condição de ter esse contato com ela, me aproximar dela e dizer, ó, lembra tal data, em tal ocasião, eu falei para você assim, eu te tratei assim, e isso nunca foi resolvido entre nós. Eu nunca expressei a você o meu arrependimento e a minha dor. Eu nunca expressei a você o meu lamento por ter causado aquela situação a você. Então, não sei se você se lembra muito bem, mas eu já pedi perdão ao meu Deus e eu queria pedir perdão a você. Então, veja aqui, eu estou tentando até ilustrar como é que a gente deveria pedir perdão. Deveríamos pedir perdão assumindo a culpa, deveríamos pedir perdão já colocando, então, para a pessoa que nós estamos tratando isso com Deus, já pedimos perdão a Deus. Estamos pedindo perdão reconhecendo o mal que nós causamos ao outro. Agora, passou um tempo, vou colocar isso para ela. Talvez a pessoa vai dizer, olha, não lembro, olha, fique em paz e tudo. Mas eu posso voltar a dizer, olha, mesmo assim eu só queria que você soubesse. Isso veio à minha mente aqui, eu não estava em paz com isso, e eu sei perfeitamente que eu pequei contra Deus e contra você porque eu fiz isso, isso e isso. Então descreva o pecado, né? E talvez a outra pessoa vai simplesmente dizer, tudo bem, então está perdoado, fique em paz. Tá bom. Se ela lembrar, e eu acho que muitas vezes, dependendo do tipo de pecado que nós cometemos, as pessoas lembram sim, né? Às vezes até vão dizer coisas assim, mas já passou, tá? Mas lembram, né? Então é algo bom a se fazer. Se você está do lado do ofensor, ou melhor, do ofendido, e alguém te procurou para fazer esse pedido de perdão, responda, olha, sinceramente, eu não lembro, não permiti que isso atrapalhasse o nosso relacionamento, eu te perdoo pelo que você está dizendo aí, fique em paz. Agora, você é o ofendido e passou um tempo e você ainda não conversou com aquela pessoa. Cabe a você também, isso é bíblico, né? Você pode confrontar, deve confrontar em amor, deve confrontar com o objetivo de restaurar, não de punição ou vingança, mas com o objetivo de ajudar o irmão ou a irmã a estar mais próxima de Deus. É aqui que eu acredito que está o maior problema dessas relações de pedido de perdão ou de confrontação. Muitas vezes as pessoas querem fazer o certo, confrontar o erro de alguém, mas com a motivação errada. Aquela motivação meio que eu estou me vingando, eu quero castigo, eu quero uma vingança, eu quero ser agora o vencedor dessa batalha. E não é isso que deve nos motivar. Nós devemos confrontar alguém em amor e brandura, como diz Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1,
com o objetivo de restaurar. Como que eu posso levar essa pessoa para mais próxima de Deus? E aí eu vou confrontar. Passaram algumas semanas, meses, até, vamos mais uma vez exagerar, passou ano. Olha, dependendo do relacionamento que você tem com essa pessoa, vale a pena ajudá-la a crescer mais. Agora, também entenda que talvez ela também não vai lembrar exatamente o que fez, o porquê fez, e aí, porque você deixou passar muito tempo também, né? Mas, enfim, o tempo não é desculpa para nós deixarmos de admitirmos culpa e de confrontarmos pessoas que falharam, cometeram seus pecados contra nós. Fenomenal. Pastor, e pegando a deixa da motivação incorreta do nosso coração, tem outros sentidos, né? Às vezes nós temos amargura durante o processo de perdoar no coração. Queria que o senhor comentasse sobre isso. E quando a motivação também está errada no coração, no sentido, perdoei, não preciso conviver, só que ainda não foi genuíno. Entendeu? Não sei se são a mesma coisa, mas se forem diferentes, se o senhor puder explicar cada uma das situações, por favor. Uhum. Sim, então acho que primeiro a gente tem que lembrar que nós somos hesitantes por natureza para perdoar, né? Quando a gente lembra daquela conversa de Jesus com os discípulos, especialmente com Pedro, né? Quando Pedro fala, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Pedro estava ali jogando, digamos, uma taxa mais alta, né? Daquilo que era o padrão dos rabinos. 3 vezes, né, conforme eles interpretavam a lei. E então já estou jogando mais que o dobro. 7 vezes. Só que, na verdade, o que Pedro estava mostrando ali era a sua hesitação de... Poxa, perdoar não é fácil. Ele não estava simplesmente querendo aprender um pouquinho mais de Jesus. Ele estava possivelmente querendo uma resposta assim, ó, o número é esse aqui. Ah, tá bom. Então, até aqui eu vou lutar para que eu consiga perdoar dessa maneira. Então, a luta de Pedro é muito semelhante à nossa, porque nós temos essa hesitação, essa falta de prontidão para perdoar. Quando Jesus respondeu, não 7, mas 70 vezes 7, ele não estava dizendo, cria aí um caderninho de anotações e faça um cálculo, né, para você saber até onde você vai. Não, Jesus estava dizendo, ó, é incalculável, perdoe, é o que você tem que fazer, perdoe. Ah, mas eu estou lutando aqui com essa amargura dentro de mim. Olha, como é que a gente pode vencer isso? Primeiro, lembrando que nós temos essa natureza muito, mas muito propensa a se ofender com facilidade. Já pensou nisso? Nós somos muito sensíveis. Tem gente que até é demais. Tem gente que, se a pessoa passar ali a cerca de uns 2 metros e não dar uma olhadinha para cumprimentar, a pessoa já se ofendeu. E já começa. Ah, não, tá com raiva de mim. E começa a criar umas histórias que, não sei de onde vem tanta criatividade assim, né? Mas se ofendeu com facilidade. Então, nós temos essa natureza porque somos pecadores. Agora, essa facilidade de se ofender tem que ser trabalhada por nós, para nós não criarmos amarguras. Nós precisamos ser mais, como alguém disse uma vez, eu gostei da expressão, temos que ser mais casca grossa, sabe? Saber lidar com as coisas. E parar de ficar exigindo que as coisas sejam do nosso jeito. Que as pessoas têm que nos tratar como nós queremos. Que as pessoas têm que fazer as coisas que nós queremos e como nós gostamos. Nós precisamos, então, para vencer a amargura, desenvolver uma atitude de servo. É impressionante como o crente gosta de falar que ele é um servo de Deus. Um servo de Cristo. Só que na hora de ser tratado como um servo, ele não gosta. Somos servos, nós não podemos exigir nada de nenhuma pessoa. E a amargura só surge em nossos corações porque nós começamos a fazer exigências dos outros. Então, precisamos ter essa atitude de servo. Precisamos trabalhar também intencionalmente para não se ofender com facilidade. Precisamos ter um olhar, então, mais misericordioso. A pessoa passou ali, não me cumprimentou. Tudo bem, ela deve estar ocupada, deve estar com coisas na cabeça dela. Olhe de um lado mais de compaixão e não de exigência. Tem que me tratar, tem que me cumprimentar. Ah, ela falou comigo hoje na reunião de trabalho
ela usou uma palavra dura. Gente, misericórdia, ela falha, as pessoas pecam. Sabe, a amargura surge quando eu começo a pensar assim, tem que ser do meu jeito. Eu não gosto de ser tratado assim. As pessoas não podem fazer isso comigo. Eu tenho uma citação que eu gosto de lembrar dela, que diz assim, a amargura relaciona-se à ira e demonstra uma grande satisfação com a soberania de Deus em sua vida. A amargura surge de uma vida voltada para agradar o eu, em vez de agradar o Senhor. Então, se você tem a atitude de agradar a Deus, você começa, então, a ter essa disposição de perdoar com mais facilidade. Porque o próprio Senhor Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Estevão estava sendo apedrejado e falou algo semelhante a Jesus. Pai, perdoa-lhes. Essa é a atitude que nós temos que desenvolver como servos de Deus para não permitir que a amargura tome conta do nosso coração, nesse processo de perdoar. Né? Eu acho que você falou também uma outra parte da pergunta, A mas eu questão acho que... de perdoar e não preciso conviver, que isso aí as pessoas confundem muito. Exatamente. Né? Essa é uma boa expressão de amargura. Porque, olha, eu perdoo, mas não quero saber de você na minha casa. Eu perdoo, mas nunca mais vou falar com você. Eu perdoo, mas se você for naquela festa, eu não vou. Eu perdoo, mas se você participar daquele grupo pequeno, eu não vou. Isso é expressão de amargura. Nós precisamos lembrar que uma das melhores expressões de perdão é tratar o ofensor como se nada tivesse acontecido. É difícil, muito difícil. Mas essa seria uma boa maneira de entender o que é perdoar. Perdão é tratar a outra pessoa que nos ofendeu como se aquele problema, como se aquela ofensa não tivesse acontecido. Há alguns limites? Possivelmente haja alguns limites, principalmente quando não há uma evidência de arrependimento por parte do ofensor. Pensando em Lucas capítulo 17, especialmente o versículo 3, nós somos ordenados por Jesus a perdoar. E aí tem um destaque, aquele que se arrepende. Né? Ele se arrependeu, ele pediu perdão, perdoe. Arrependimento tem uma atitude que leva a pessoa a mudanças. Então, às vezes, tem pessoa que pode chegar até nós e ficar pedindo perdão vez após vez, mas a sua atitude não muda, ela não está evidenciando arrependimento. Com esta pessoa, eu terei que ter muita sabedoria e discernimento para então estabelecer alguns limites, até que fique evidente ali que haja um arrependimento claro por parte dele. Né? Mas consideremos aí uma questão. Acho que são coisas mais pontuais, mas que a gente tem que aprender a lidar com elas, do que as coisas mais comuns dos nossos relacionamentos. Na maioria das vezes, as pessoas são mais amarguradas mesmo e não estão perdoando como deveriam. Né? Entendendo que dá para restabelecer um relacionamento custando. Lembra que a gente falou que o perdão, ele custa? Vai custar, mas eu vou me entregar, eu quero abençoar aquela pessoa, eu quero vencer o mal com o bem, eu quero tratá-la bem, eu quero fazer isso para a glória de Deus, não para os méritos dela, segundo os méritos dela. Ok? Perfeito. Essa questão de estabelecer uns limites já dá outro programa, né? A sabedoria, como fazer isso, né? Muita sabedoria. Já aproveitar e já queria, falando em outro programa, né? Já fazer o convite, que aqui a gente faz o convite na hora para a gente conversar. O papo tá muito bom, Verdade. o pessoal tá participando. E agora um ponto final, pastor, para a gente já encaminhar para o fim. O que fazer quando eu me culpo e não consigo receber o perdão? Acho que primeiro é entender que quando eu me culpo e eu não consigo receber o perdão, praticamente estou dizendo que eu não consigo me perdoar. É uma ideia bem errada, não é um conceito bíblico. Pessoas que dizem assim, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz para você. Você precisa aprender a perdoar a si mesmo para se livrar dessa culpa. Agora que Deus me perdoou, eu preciso me perdoar também. Essas expressões não são bíblicas. Elas, na verdade, estão
expressando uma preocupação exagerada consigo mesmo. É uma expressão de autocomiseração. Então, como é que temos que lidar com isso? Primeiro é entender que Deus é perdoador. A natureza de Deus é perdoadora. Então, quando eu não tenho o entendimento correto de que Deus é perdoador por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, eu não vou conseguir, entre aspas, me perdoar. Né? Veja bem, esse não é o nosso dever. Eu tenho que olhar para Deus. Por quê? Porque Deus é perdão em pessoa. A sua essência é perdoadora. Então, em nenhum lugar da Bíblia nós somos ensinados a pedir perdão a nós mesmos. Não tem sentido isso. Agora, se eu entendo que Deus é perdoador, eu me volto para Ele. Outra coisa que eu tenho que lembrar é que eu tenho a minha responsabilidade pessoal em relação ao pecado cometido. Então, eu cometi o pecado, então eu sou o culpado, eu vou assumir minha culpa, vou me dirigir a Deus. Senhor, por favor, me perdoe. Eu confesso aqui o meu pecado ao Senhor, pensando em 1 João 1,9, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É o texto que nós podemos usar até como base para isso, porque eu tenho que pedir perdão a Ele e às pessoas para as quais eu pequei. Então, eu vou pedir perdão a elas. Agora, eu não vou pedir perdão para mim. Logo, eu não tenho que ficar nessa de eu não consegui me perdoar ainda. Não é sua responsabilidade. Não é minha responsabilidade isso. Eu tenho que pedir perdão a Deus e ao próximo. E quando eu peço perdão a Deus, eu tenho que confiar nessa promessa maravilhosa. Eu me arrependo, eu confesso, coloco então diante dele, e o texto bíblico então diz que ele é fiel e justo. Ele perdoa. Então, o que acontece com a pessoa que não está conseguindo se perdoar é uma falta de entendimento a respeito da natureza de Deus, perdoadora, e uma falta de entendimento das responsabilidades aqui de ofensor e ofendido. Nós estamos assumindo um lugar que não é nosso quando nós falamos isso. Deus é quem perdoa, Deus é quem é o juiz. Então, não é correta essa afirmação de que eu devo aprender a me perdoar. Ela não tem base nas Escrituras. Eu tenho que lembrar, por exemplo, é de Romanos capítulo 8, versículo 1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é privilégio. Olha, também tenho que lembrar, né, do meu alvo e seguir. Esquecendo as coisas que ficaram para trás. Eu cometi pecados, eu pedi perdão a Deus, Ele me perdoou. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Prossigo para o alvo. E assim, então, nós aprendemos a lidar com essa questão de perdão a si mesmo, que não é verdadeira, tá? Tem que pedir perdão a Deus e àqueles que nós ofendemos e saber que Ele é tão gracioso, tão amoroso e derrama a tua graça sobre nós cada vez que nós pedimos perdão a Ele. Amém. Nossa, deu vontade de fazer outras perguntas. Mas, pastor, eu queria perguntar para o senhor se tem alguma coisa. Eu ia perguntar em relação à culpa, né? Porque às vezes confunde a culpa em se perdoar, não é? Sim, verdade, bem lembrado. Culpa é real. Culpa é até um sentimento que algumas pessoas vão falar assim, é tão ruim sentir culpa. De certa maneira, não é. É bom sentir culpa, porque a culpa está nos ajudando a entender a nossa falha. Então, eu entendi minha culpa. Eu sei o que eu fiz. Então, como é que eu resolvo isso? Eu resolvo pedindo perdão a quem eu ofendi. Deus sempre, né? Porque todos os nossos pecados são contra Deus e muitas vezes também contra outras pessoas. Então, eu vou pedir perdão a essa pessoa. E como é que eu lido com essa culpa também? Com arrependimento. Arrependimento sincero vai me levar a uma nova atitude. Então, a culpa me confronta, a culpa me ajuda a entender que eu preciso mudar. E isso é bom. O problema aí é aquela culpa de autocomiseração. Ou seja, eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão ao meu próximo aí que eu ofendi, já está resolvido, só que eu continuo, eu não sei por que eu fiz isso, onde é que eu estava com a cabeça quando eu falei isso, tá vendo? Isso é autocomiseração, é colocar a gente no centro de tudo. O meu peso aqui tem que ser em ter ofendido a santidade de Deus, muito mais do que as consequências que eu vou ter que lidar agora.
Segundo aos Coríntios, capítulo 7, fala sobre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Essa tristeza segundo Deus é essa culpa, é esse senso de que eu falhei e que eu preciso mudar. Essa tristeza é boa, porque nos leva a mudanças. É disso que nós precisamos, então, à medida que nós enfrentamos aí as nossas falhas e os nossos pecados. Pastor, Fenomenal. bênção demais. Obrigada, pastor. Queria agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por essa manhã aqui tão abençoada, né? Muito. As pessoas Falou, gostaram demais. com certeza o pessoal do chat tá contando, né? Conversando um pouco mais, mas também com a gente, acredito, né, Lídia? Sim. E agradecer por toda essa disponibilidade, por esse carinho, e pedir para que você dê uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo sobre o tema. E mais uma vez, obrigado, pastor, por esse momento, por esse tempo tão abençoado. Eu que agradeço o tempo com vocês, sempre um prazer. Então, já que houve o convite e eu não respondi, deixa eu responder agora. Se houver outro convite, aí uma outra data, eu volto sim, tá bom? Ainda mais agora com essa facilidade do mundo virtual, que faz a gente estar em São Paulo, mesmo estando em Tupã, 500 quilômetros, né? Eu quero terminar, então, essa minha participação fazendo algumas indicações para aqueles que gostam de se aprofundar no tema, especialmente nessa área de aconselhamento bíblico, de relacionamentos interpessoais. Um dos livros que eu quero indicar é este, Em Busca da Paz, de Robert Jones. É um dos livros que eu mais uso na minha prática de aconselhamento. Ele tem aqui tópicos muito bons para como você pedir perdão, como você lidar com a sua ofensa, como você buscar a solução dos conflitos. Muito, muito bom mesmo. Em Busca da Paz. E aqui tem algo muito importante sobre perdão. Também um livretinho para quem quer ler de forma mais rápida, Não Consigo Perdoar. Esse livreto aqui da editora Peregrino, é bem direto, bem objetivo, muito bom sobre o assunto. E mais um livro, muitos conhecem aí, que tem nos acompanhado, que é o Manual Autoconfrontação. Ele tem 2 lições sobre relacionamentos interpessoais. Muitas das coisas que eu compartilhei aqui hoje até vem de lá, né? Sobre o assunto de perdão. Então, vale muito a pena. E, terminando, então, uma citaçãozinha aqui que eu destaquei desse livreto, que eu acho que serve para a gente ficar como mensagem final de forma encorajadora. Diz assim, se você não se lembrar da sua história constantemente, você nunca será capaz de perdoar nada nem ninguém. A amnésia do Evangelho gera uma vida de amargura. Entesourar o Evangelho gera uma postura de perdão. Então, dê graças a Deus pelo perdão que você recebeu. E seja uma expressão de perdão para qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém, pastor. Excelente, pastor. Muito obrigada de todo coração. As pessoas já estão pedindo aqui para voltar. Agradecemos você ter aceitado o convite para uma próxima e a gente vai conversando. Muito obrigada por ter edificado tanto a nossa vida, Deus te usado. A gente agradece a Ele, né, por essa manhã tão gostosa com a sua companhia aqui no Manhã IPP. Obrigada mesmo, pastor. Abraços. Obrigada, que delícia, gente, muito bom, né? E continuando, você viu aí que já foi repleta de sabedoria, nossas dicas de livro de hoje pelo pastor, mas eu vou falar que a gente tinha separado para vocês, que é a Amargura. É um livretinho do Lu Priolo, e ele fala que você pode pensar sobre a amargura como uma ferida interna, auto-infligida, e é isso mesmo, a Bíblia, contudo, diz que essa atitude ressentida de não perdoar cortará e perfurará a outros também. A amargura é o resultado de não perdoarmos alguém, é não ter verdadeiramente perdoado a pessoa. Em outras palavras, a amargura é o resultado de reagir de maneira inapropriada, não bíblica, a uma ofensa. Esse livreto do autor Lu Priolo é um verdadeiro arsenal de recursos para lidar com problemas que as pessoas têm e com certeza esse livro é uma bênção da vida de quem o lê. Então fica a dica do livro Amargura do Lu Priolo.
bom demais o nosso papo hoje. Ó, mais uma dica de leitura para você colocar aí no seu caderninho, para pensar e depois colocar esse livro na sua estante, não só na sua estante, né? Para você pegar e ler e refletir um pouco sobre essas verdades bíblicas. Eu queria então, falando sobre livros, sobre Bíblia, pedir para rodar o nosso Stories que edificam de hoje. A produção vai colocar aqui na nossa tela, que é o Stories da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu achei bem legal. 2 Coríntios 9:7. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7 é a NA, né, a versão. Deus ama quem dá com alegria. Muito bom conseguir ver essas coisas no Instagram da SBB, né? Porque às vezes você está passando lá pelo seu Instagram, vendo um story que te edifica, a Sociedade Bíblica do Brasil, colocando um trecho bíblico. Dessa maneira ficou muito legal, muito bonita essa arte, para já pegar essa passagem e ficar meditando e refletindo durante o dia. Então, é Bíblia no momento que você não está esperando. Está lá no seu Instagram, é bom seguir a SBB. Então, páginas que possam te edificar, como diz o nosso título aqui hoje, né? Então, Deus ama quem dá com alegria, e que isso vá para diversas áreas da nossa vida, ainda mais nesse momento que nós estamos, né? De muita ajuda ao próximo, de receber também muita ajuda. Então, que a gente possa fazer tudo isso com um coração grato, com alegria, sem murmuração e com gratidão a Deus, que é um Deus tão bondoso como nós vimos aqui hoje, né? Que nos perdoa, que nos ama. Então, Deus ama quem dá com alegria. É o nosso Stories que edificam hoje. Fenomenal! E notícias para você ficar atualizado, bem informado. Essa semana vai terminar diferente em São Paulo. Na segunda-feira, dia 24, agora comentamos aqui numa IPP que São Paulo teve a segunda menor temperatura em agosto nos últimos 60 anos, 8,2 graus centígrados. As noites e as madrugadas ainda vão seguir frias nos próximos dias e não dá para descartar um novo recorde de frio na capital nessa madrugada de quarta-feira. Isso mesmo, hoje a mínima prevista é de 8 graus centígrados. Se prepare, mas calma, de quinta-feira em diante esse frio já vai diminuir e a semana vai terminar com temperaturas altas, inclusive na capital, o que já é uma situação totalmente diferente da semana passada, né? Então, para hoje, prepare o cobertor. E por falar em cobertor, vale a pena pensar em doar um cobertor para um morador de rua, né? É bom pensar nessas pessoas nesse período tão frio. E temos aí visto, né, que até pessoas chegaram a óbito, né, nesses dias frios. Então, se você passar e tiver condições de doar um cobertor, acho que esse é o dia ideal, visto que essa madrugada vai fazer muito frio. E a fonte dessas informações, dessa notícia, é o site terra.com.br. Outra notícia interessante, junto, né, com uma dica de saúde, é que o mel pode ser melhor para tratar a tosse do que certos remédios, diz estudo. Um trio de pesquisadores da Universidade de Oxford, do Reino Unido, concluiu que o mel é a melhor opção para combater alguns sintomas de infecções do trato respiratório superior, principalmente a tosse. Considerado a base de dados de diversas pesquisas dos ensaios clínicos analisados em 1.761 pessoas pacientes, os pesquisadores observaram que o mel foi 36% mais eficiente em diminuir a quantidade de tosse e 44% melhor em reduzir a gravidade da tosse do que os outros remédios e medicamentos. O produto das abelhas também reduziu a duração média da infecção em 2 dias. Olha que interessante. E, segundo os pesquisadores, a eficácia do mel, ela deve à presença do peróxido de hidrogênio, um conhecido composto antibacteriano, que também está associado ao tratamento tópico de cortes e arranhões. Outro ponto forte desse ingrediente é sua espessura, que cobre a boca e a garganta, acalmando a irritação. Então fica aí uma excelente dia nesse frio ainda, né? Tomar aquele chá quentinho com mel, né? E um leitinho gostoso com mel, além de saudável, uma delícia. 2 notícias para você nessa manhã de quarta-feira.
quarta-feira. Pedro, É isso mesmo. O perdão pode parecer difícil, mas depois ele é doce como mel. Aí, ó, a relação aqui muito bom. com o nosso tema. Queria agradecer a todo mundo que está participando aqui. A Sara Mello falou que bênção. A Miriam Fonseca, que está aqui também com a gente todo dia, de Cruzeiro de São Paulo. Leonor, que falou que bênção. Grande abraço, Leonor. Júnior Borges, que colocou também algumas passagens aqui de Provérbios. A Jane Praciano falou atitude sobre perdoar. O Jorge Luiz falou perdão é bênção. A Eva mandou um bom dia, irmãos. A Wanda falou, esse pastor é ótimo, amo as suas projeções que são práticas e nos confronta. Traz ele novamente, sim, abençoada por essa conversa. E ensinamento, disse a Cristiane Queiroz. A Miriam contou uma história aqui, o perdão vem de Deus. Fiz uma visita a uma irmã tetraplégica. O Espírito Santo me levou o texto de Mateus 18 sobre perdoar 70 vezes 7. No final da palavra, estava chorando, soube então que o acidente de carro foi com o marido na direção e ela se separou dela alguns meses depois. Ela estava guardando essa mágoa no coração e aquele foi um dia de perdão, de bastante choro, mas voltar, né, para a palavra de Deus e de libertação. Muito legal a história, Miriam. Muito obrigado por compartilhar. A Maria Salete está aqui com a gente, a Alexandra, todo mundo. A Yara chegou, bom dia com alegria. Um bom dia, Yara, com muita alegria para você. Falando em alegria, nada mais alegre do que a nossa melhor vinheta já produzida, é a vinheta do Dal Google. Então, pode rodar a melhor vinheta já produzida, por favor, produção? É isso mesmo. A nossa vinheta do Dal Google. O Dal Google são as notícias que estão sendo repetidas, que são mais procuradas na internet nesses dias. Então, o que o pessoal está pesquisando? Quais são os termos que estão em alta? Toda a tecnologia, os algoritmos do Google colocam lá para a gente à disposição. Então, dá um Google de hoje. Nas últimas 24 horas, todo mundo quer saber sobre o Dia do Soldado, que foi ontem. Então, um abraço para nossos irmãos soldados, que Deus continue abençoando vocês no trabalho de vocês. E essa data é por conta do aniversário do nascimento de Duque de Caxias, que foi líder na Batalha da Independência. Então, por isso que é nesse dia, no dia 25 de agosto. Mas um abraço para os nossos irmãos soldados. Além disso, todo mundo quer saber sobre a Tesla, do Elon Musk, né? Essa empresa tão tecnológica, que além da produção de carro, tem toda a questão tecnológica e tal. Eu estava até pesquisando hoje sobre os carros da Tesla, um negócio muito, muito legal, assim, energia renovável, tal, carros são elétricos, são tecnológicos, com um monte de coisa, painel dirige sozinho, um negócio assim que parece até que é de cinema. E todo mundo quer saber, não só por isso, mas porque o Elon Musk, né, que é o presidente lá, quem comanda, afirma que as baterias terão capacidade 50% maior. Então, vai dar para rodar mais, usar menos energia e também, com um carro elétrico, você tem menos poluição, menos danos ao nosso meio ambiente. Então, todo mundo achou legal essa notícia da Tesla e procurou um pouco mais sobre isso. Se você quiser mandar um carro da Tesla para a gente, só... Tô brincando, né? E, além disso, a notícia que eu achei mais legal de estar no Dow Google, isso aqui das últimas 24 horas, né? Nós também conseguimos ver o que são em tendência nas últimas horas. E o que o pessoal estava procurando nessa manhã do dia 26 é sobre o Evangelho e sobre Jesus. Evangelho e Jesus estavam entre os termos mais procurados nas últimas horas. Então, para a gente ver, né, como as pessoas estão buscando isso, como isso é algo também buscado no Google, e que nós sejamos caminho, ferramentas de Deus para essa resposta, para levar essa palavra, o Evangelho, para essas pessoas que estão procurando no Google. Queria também falar sobre o trabalho que a gente conheceu há pouco tempo da Christian Vision, que também tem está nas redes sociais, tal, conseguindo reunir aconselhadores com pessoas que procuram alguns termos no Google. Procurem um pouco mais sobre isso, que é muito legal, e também que sejamos ferramentas de Deus para levar o Evangelho para essas pessoas e que elas busquem no Google e encontrem materiais lá, mas também que essa busca
que está nas pessoas possa ser encontrada na nossa atitude, no nosso falar, e que a gente possa pregar o Evangelho em todo lugar. Você tirou as palavras da minha boca, Pedro, era isso que eu ia falar. Exatamente, que a gente possa ser um instrumento, né, de encontrar Jesus e com atitude, isso é muito bom. Agora eu quero perguntar para a Tainá o que ela tem para nos contar sobre 1 milhão de missionários. Fala aí, Tainá. Bom dia, meus amigos. O Fique Ligado de hoje é só para um recadinho rápido, mas muito importante. Cada vez mais estamos mais tecnológicos e os canais de informações estão aqui, ó, na internet. E nós da IPP somos um exemplo. Usamos esse veículo como um canal missionário. Mas, para que alcancemos mais vidas, precisamos da sua ajuda. Se você se sente edificado com o conteúdo adquirido aqui na IPP TV, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso canal, com seus amigos e parentes, para que mais pessoas se inscrevam. A nossa meta é chegar a 1 milhão de missionários, ou 1 milhão de inscritos. O nosso pedido é que você faça parte desta campanha. Lídia, Pedro, é com vocês no estúdio. Boa ideia. Ah, eu tô sem desligado. Não deu pra ouvir, acho que boa ideia. Fenomenal, muito bom. Obrigada, Tainá. Excelente, né? 1 milhão de missionários. Aproveitar e já falar para o pessoal, então, se inscrever no canal, coloca aí sua inscrição. E, além dessa boa ideia que eu te dei aqui com a inscrição, tem uma boa ideia que a Cláudia vai trazer para a gente. Então, qual é a boa ideia de hoje, Cláudia? Oi, gente! Você quer melhorar a sua vida de oração? Tendo em vista que falta de oração é um problema em comum com seus familiares e amigos? Então, nós temos uma baita ideia para você colocar em prática esse exercício espiritual tão importante para todo cristão. Você já ouviu falar em relógio de oração? Não sabe como funciona? Calma que eu vou te explicar. Relógio de oração serve para um grupo revezar os períodos de oração e completar as 24 horas do dia em oração. Então, por exemplo, se você monta um grupo de 12 pessoas, João, que orou às 6 horas da manhã, orará 12 horas depois, às 18 horas. É lógico que há uma liberdade para montar o relógio. Depende da quantidade de pessoas, dos horários, mas a estrutura é basicamente essa. O legal é trocar os pedidos de oração, fazer listas pessoais, intercessão pelos amigos, familiares, pelo mundo todo. Ou seja, não importa o tempo de oração que você vai ter, com certeza será pouco em relação a tantos motivos, clamores e agradecimentos. Gostou da dica de hoje? Aplique na sua igreja, no seu lar ou com um grupo de amigos e depois nos conte como foi. Deixe aqui nos comentários o que você quer saber, que nós vamos preparar uma boa ideia. Boa ideia, Cláudia. Muito bom. Vou colocar em prática. E de que vale uma ideia? Nada, se ela não for colocada em prática. Então, fica a dica de hoje, relógio de oração, né? E a oração é sempre bom. E separamos um trecho de música da Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, que está disponível no Google Play ou Apple Store gratuito para você acompanhar, ouvir uma música e os cultos de domingo, a nossa programação. Inclusive, o programa agora está sendo transmitido ao vivo lá. Perdão, do Paulo César Baruch. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar. Se a tua escolha é perdoar, me ensina a oferecer perdão, a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que eu tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam para bem longe de mim a acusação. Música fenomenal do Baruch. Perdão, está aí disponível, mostrando aí na sua tela. Dica especial para você.
E os aniversariantes de hoje, dia 26 de agosto, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quero dar parabéns para Ana Carolina Rossano Flório, a Ana Paula Nonato de Oliveira Santos, o Davi de Oliveira Ramos e a Patrícia da Silva Nunes Pitombeira. Parabéns, feliz aniversário, dia feliz, alegre, comemorando mais um ano, agradecendo o que passou e pedindo para Deus que abençoe esse novo ano que está começando e todos que virão e que sejam muitos para a glória de Deus. E você também que está de aniversário, está nos assistindo, receba o nosso abraço com carinho nesse dia tão especial. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É isso. Nós ficamos por aqui hoje, mas se Deus quiser, amanhã estamos de volta a partir das 10 e a programação não para, continua 24 horas. Hoje à tarde temos o Diário de Eva, que é Diário mais de do que Eva. especial. Você tem que acompanhar com a gente. O tema do Diário de Eva hoje está muito bom, gente. Fala aí, o tema é falando a verdade em amor. É isso. Com a Fenomenal. Marcele, Com a nossa querida Marcele Marcele Quirino, Letícia Quirino. Minervino, Paola Reis, Tainá Félix. Não sei se são todas elas que vão estar aí, mas acho que são todas elas. É. Essa equipe maravilhosa que estará com a gente hoje. Então, a partir das 2h temos outro programa ao vivo, que é o Diário de Eva, mas a nossa programação não para, ela continua 24 horas. Obrigado por estar aqui com a gente hoje e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até amanhã.